A mensagem hoje provavelmente vai ser um pouco mais extensa, tá? Que é um capítulo um pouco extenso, mas muito necessário para nós. Glória a Deus. Como a nossa irmã anunciou, todos com a palavra de Deus na mão aberta, Romanos capítulo 7. O assunto será quebrando o ciclo do pecado. Ou seja, o assunto aqui tem que ser... esse é o tema que eu estou dando para a pregação. Tá? Na palavra, nessa Bíblia, que é a Bíblia João Ferreira de Almeida Fiel, tem um título chamando o domínio da lei. Então vamos fazer a leitura. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que são da lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei. E assim, não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, viveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. E por ele me matou. Assim a lei é santa. E o mandamento, santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que está em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que está em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porquanto segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e pretende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Irmão, esse texto que Paulo escreve, Romanos capítulo 7, ele está dizendo exatamente o que é o poder que opera em nós. Aqui não está falando de um pecado que você comete aleatoriamente. Ele está dizendo aqui que o que opera nas nossas entranhas, ele fala do desejo,
Ou seja, eu sei que é errado, mas quando eu menos espero, estou fazendo. Ou seja, existe algo mais forte dentro de mim que consegue fazer algo que eu mesmo não quero. É como se fosse uma outra vida dentro de mim. Paulo está falando aqui da natureza pecaminosa, que todos nós estamos presos nela. Por isso que é uma loucura alguém dizer, eu não peco, eu não tenho pecado. O próprio apóstolo João disse, se alguém disser que não peca, essa pessoa faz de Deus mentiroso. Presta atenção, ele está dizendo, faz de Deus mentiroso. Como assim? Porque a palavra de Deus diz que nós pecamos. Se eu digo que não peco, então eu estou dizendo que Deus está mentindo. Olha como João dá um checkmate em nós. Fala, você tem que escolher. Ou você diz que Deus é mentiroso, ou você aceita que é pecador. Porque esse, irmão, também era um comportamento do judeu daquela época. Quando Jesus, em João capítulo 8, está sendo afrontado por eles, e Jesus chama eles de pecadores, eles também não aceitavam isso. Não, como assim pecador? Eu ofereço tudo que a lei pede, eu faço as ofertas. Eles falaram, nós não somos nascidos da fornicação. Como dizes, tens pecado? Olha a cabeça daqueles homens. E nós viemos de um ambiente muito parecido, que achávamos que nós tínhamos uma conduta irrepreensível. Então Paulo aqui está explicando que existe um poder operando em nós que nos impede da perfeição. E o último passo da salvação, irmão, existe uma sequência, que inclusive está aqui no mesmo capítulo 8, no versículo 30. Olha que maravilhoso. Olha só o versículo 30 desse mesmo capítulo. Aqui é o passo a passo para a redenção final, a salvação. Tem 4 estágios. O último será realizado com a volta de Jesus. Qual? E aos que predestinou, a este chamou. Ou seja, nós somos predestinados. Depois nós somos chamados. E aos que chamou, a estes justificou. Terceiro passo. Nos justifica diante de Deus, ou seja, pagando o nosso pecado e colocando nós diante de Deus irrepreensível, ou seja, Pai, eles não devem mais nada. Aí vem o último estágio, que a gente ainda não chegou lá. E aos que justificou, a estes também glorificou. O que significa isso? Que quando Jesus vier, nós seremos arrebatados ao céu, nós seremos ressuscitados e o nosso corpo será glorificado com um corpo igual de Cristo. O que significa um corpo igual de Cristo, irmão? Algumas pessoas, não sabendo e não entendendo isso, ele acha que é um corpo que brilha, um corpo que ilumina, um corpo... Ele fica olhando para essas magias, né? Que a nossa cabeça cria essa peça em nós e as pessoas, por não entender o que está dizendo ali, ele tem uma ideia errada da glorificação. Para você entender a glorificação, você tem que entender passos como esse que está sendo lendo hoje. A lei do pecado em nós. Significa que Deus vai transformar o nosso corpo e vai remover de nós, de uma vez por todas, a operação do pecado que está em nós. Hoje, nós somos puxados para o lado do pecado. Por quê? É a nossa essência. A gente quer aquilo. Você fala, não, aquilo está errado, você quer ir para o lado direito e o pecado te puxa para o lado esquerdo. É aquela metáfora que eu já falei para vocês, você está nadando, você tem que ficar lá em cima para você viver. Mas a força da água, da gravidade, vai te puxando para baixo. Isso é o pecado que está em nós, puxando nós a todo momento. Ele puxa, se você para de lutar, você afunda e morre. E quando Deus vier, Jesus vier e nos ressuscitar, ele vai remover a natureza pecaminosa de todos nós. E aí nós teremos um corpo igual de Cristo. Como? Um corpo com uma natureza santa. Vai ser o contrário. A gente vai ser atraído para a santidade.
Irmão, você sem querer, você vai estar fazendo coisa santa. Ah, eu não quero ser santo hoje. Você vai fazer porque a santidade te puxa. Ela te puxa. Não tem mais o pecado te puxando para trás. Eu não sei se você está entendendo, mas a natureza será invertida. É Deus completando a obra de uma vez por todas. Deus vai devolver novamente, Ele vai consertar o erro de Adão e Eva e vai nos colocar na forma da criação de Deus, na sua origem, o homem sem pecado. E aí que a morte vai ser tragada pela vitória. Agora vamos entrar na pregação. Isso aqui foi só uma introdução para falar algumas coisas aqui. Bastante coisa para falar. Conforme você vai lendo, você vai, né, eu não posso parar de ler, senhor. Tem que terminar a leitura para poder entrar na pregação, porque já dá vontade de começar falando. Então, irmão, já começo dizendo o seguinte para nós começar a leitura novamente aqui. Não importa, meu querido irmão, o quão longe você tem ido no pecado. O caminho sempre vai permanecer aberto para você. O caminho para você chegar a Deus. Porque Deus sabe do poder que opera em você. Deus sabe que você o ama. Deus sabe que você o quer. Mas o pecado é forte. E Deus sabe disso. Por isso Ele mandou Jesus Cristo. Porque Ele sabe que nós pecaremos. Nós pecamos e vamos continuar pecando todos os dias da nossa vida. Bom, vamos ler novamente, e aí a gente vai fazer a nossa colocação de cada verso. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem da lei. Paulo está falando, olha, né, é o seguinte, eu vou falar a vocês que vocês sabem muito bem o que eu vou falar agora, né, os que sabem a lei. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive, porque a mulher que está sujeito ao marido enquanto ele vive, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei, e assim será. E assim não será adúltera se for de outro marido. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte aqui: amigos, vocês conhecem a lei, tanto quanto eu conheço. Portanto, vocês sabem como ela funciona. Ou seja, ele está só recapitulando para eles. Ou seja, e como ela afeta, né, o nosso modo de viver. Todos aqueles que estão debaixo da lei, você sabe que ela regula o nosso modo de viver. Aí ele dá um exemplo. Vocês sabem que enquanto você estiver ligada pela lei do marido, você não pode ser de outro homem, porque você está ligado ao seu marido. Mas se ele morrer, aí você está livre da lei do marido, podendo até se casar com outro. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Se você viver com outro homem, você será adúltera. Mas se ele morrer, você está livre para se casar com outro homem. Ele está fazendo uma comparação das leis, as alianças. Enquanto a lei estiver vigente, você tem que continuar debaixo dela e obedecendo a ela. Mas morrendo a lei, um exemplo, tá? Não é que morreu a lei, mas acabando a lei, você está livre da lei. E agora você pode ser de outro. Quem é esse outro, irmão? É aquele que morreu por você. É aquele que morreu para te chamar para uma nova aliança, né? Um novo momento. Jesus nos livra, falando aos judeus, nos livra da obrigação da lei, porque morto é o marido da lei. Para nós, irmãos, que somos gentios, a lei que operava em nós é a lei do desejo da carne. Fazer tudo o que for bom para a minha vida. Ainda hoje você procura pessoas aí que não creem em Deus, ele vive sobre que lei? Qual é a moral dele? Ser justo para que todos sejam justos comigo. E eu vou fazer o melhor para dar a melhor vida possível para mim e para a minha família. Essa é a lei dele. Viver para si mesmo. Viver por si mesmo. Vamos ler aqui, capítulo 4, 5 e 6. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Vocês estão agora mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Ou seja, Cristo morreu por vocês, livrando vocês da lei.
para que sejais de outro. De quem? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, aqui somos nós, os gentios. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora temos sido libertos pela lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Ou seja, portanto, isso é semelhante ao que acontece com vocês. Não éramos judeus, mas vivíamos pela lei do pecado, que é atender os desejos do nosso coração, para a gente dar a ele tudo o que o coração deseja. Era esse o nosso modo de vida. Mas quando Cristo morre, irmão, ele tomou sobre si todo aquele nosso modo de vida, todo aquele domínio, aquelas regras, aquela nossa preocupação com a nossa vida, o medo de morrer, foi tudo junto com ele para a sepultura. Tudo. Jesus nos deu uma outra direção. Ele nos deu uma outra razão para viver. Uma outra razão. Qual? Nós não vivemos mais para essa vida. Nós estamos vivendo aqui, mas para ter a vida com Deus. É lá aonde queremos viver. Jesus fez com que a gente trocasse o que temos agora por aquilo que Ele nos reserva com Ele. E isso, meu irmão, você tem que crer no seu coração. Você tem que crer de verdade. E você precisa saber se opera em você a medida da fé suficiente para você vencer aqui na terra. E como que você pode saber se você tem medida de fé suficiente? É simples. Você tem medo de morrer? Se você tem medo ou você tem pavor da morte, isso é um sinal de que a sua fé não é genuína, ela não é suficiente. Você precisa ler mais, você precisa estudar mais, principalmente o Evangelho. Você precisa ouvir mais o Evangelho para que a conversão se complete completamente em você, porque uma das coisas que somos libertos numa real conversão é medo de morrer. Você não pode ter medo de morrer se você tem fé que do outro lado Jesus está te esperando. O amor por Ele, o desejo de vê-lo, a vontade de estar com Ele nos faz perder o medo da morte. Observa, as pessoas que têm medo de morrer são pessoas que amam essa vida e não querem largar dessa vida. Eles não querem largar dessa vida. O cristão não tem medo, ele vai aonde tiver que ir, ele fala de Jesus, ele entra em países proibidos de se falar de Jesus, ele vai lá e ele não vai ganhar nada em troca nessa terra, porque ele venceu a morte. Se tem uma coisa que deixa a morte doida e braba, é quando ela encontra alguém que não tem medo dela. A morte põe medo e pavor em todo tipo de ser humano nessa terra, até nos bichos e nos animais que correm desesperadamente da morte. Quem está correndo atrás daquele bichinho não é o leão, é a morte. Aquele peixinho que corre, né, e nada, não é o tubarão, é a morte que o tubarão representa. Tem homens ricos e poderosos que têm medo da morte. E tem outros que não têm nenhum estilingue para se defender e não tem medo da morte. Entenda isso, irmão. A fé pura e genuína faz você crer de verdade no que está nesse livro. E esse livro me diz que tem algo maravilhoso para mim do outro lado, me esperando. Aqui fala de um homem maravilhoso e santo, dono de todas as coisas e cheio de poder. E o melhor, esse poderoso é justo. Ele é benigno, ele é bom. Ele morreu no meu lugar na cruz. Ele provou que me ama quando morreu por mim.
Quem não queria viver num país onde o presidente morre pelos seus cidadãos? Aonde você sabe que aquele país, o presidente é justo, é bom, e ele é exemplo em tudo que ele diz e fala, e ele morre sempre que pode pelos seus, por aqueles que lhe amam. É disso que se trata o lugar que nós estamos indo. Então você não pode ter medo da morte, irmão. Portanto, enquanto nós estivermos vivos, irmãos, dentro da lei que opera em nós, nós estamos mortos para Deus. E quando nós morrermos nessa vida, ou seja, quando você, a partir de agora, não viver mais a vida, né, como tem músicas que louvam isso, tem músicas que louvam o pecado. Alguém já pode ter ouvido, né? Vida leva eu, ou vida leva eu. Eles falam, viva a vida. Quantas pessoas falam, irmã, você tem que viver a vida. Isso é morte. Isso é a serpente te chamando para a morte. Por quê? Porque Jesus Cristo disse, depois que você conhece Jesus, ele falou, se você achar a sua vida aqui na terra, você perde a vida que eu te reservei. Mas se você perder essa vida da terra, aí você vai achar a vida que eu reservei. Jesus está falando, você não vai viver mais para você. Você vai viver para mim. Irmão, o nosso propósito de vida agora é pelo reino de Deus. Você deve continuar trabalhando. Você deve continuar planejando sua vida, estudando, se formando. Mas entenda, tudo isso que você faz agora é para culminar no evangelho. Você tem que ver momentos e oportunidades para falar de Jesus. Jesus nos colocou nessa terra para anunciar o evangelho, porque a gente vive por algo maior, por algo muito mais grande. A gente não vive mais por uma vida passageira e momentânea que será destruída em um piscar de olhos. Não, irmão. Hoje a gente vive para Deus e para Cristo, vigiando em cada oportunidade para levar a mensagem maravilhosa da cruz, a mensagem do escândalo, aonde nós devemos nos alegrar pela morte de um homem bom e justo. Esse é o nosso fardo, ter que falar que uma desgraça que aconteceu dentro de uma família, de uma mãe e de um homem, nós temos que falar disso com alegria, porque nós dependemos dessa morte trágica que aconteceu há 2000 anos atrás. Essa morte é a porta que nos abriu para o céu. Portanto, irmão, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ou seja, irmão, se nós não ler com atenção, como alguns já fizeram isso, ele acha que a lei é um problema. Não. Você tem que entender que é o pecado que está sendo esperto e malandro aqui e está usando a lei para nos matar. É o pecado. Porque a própria palavra de Deus fala que a lei é boa, santa e justa. Porque a lei é de Deus, irmão. Foi Ele quem colocou a lei. Então por que a lei é ruim? Não é a lei que é ruim. É o pecado que está no seu coração que te afasta da lei. Se nós não tivéssemos natureza pecaminosa, irmão, você não seria tentado a roubar, a enganar, a adulterar, a desejar o que não pode. Tudo isso que você sente é o pecado que está agindo em nosso coração. É isso que o apóstolo Paulo está falando e explicando aqui. Ele está falando, não, é o pecado que tomou ocasião. O pecado é esperto, é malandro, e ele está usando a lei para nos matar. Quando o nosso corpo for glorificado, irmão, suponhamos que Deus colocasse a lei na nossa frente. Nós íamos cumprir ela maravilhosamente bem.
sem problema algum. Por quê? Porque Deus vai remover de nós o pecado. Nós não vamos ter mais a influência do pecado em nós. Será fácil. Você não vai desejar o mal. Você não vai querer o mal. Você não vai roubar. Você não vai enganar. Porque o contrário do pecado é o abundante amor de Deus em nosso coração. E no abundante amor do Espírito Santo, cheio em nosso coração, você só vai querer o bem a todos. Você vai fazer com disposição e com alegria ao próximo tudo aquilo que você gostaria que fizesse a você. Seremos completamente generosos, bons, caridosos e prontos ao bem. Não haverá mais briga, confusão, mentira, traição, nem morte. Nunca mais. Portanto, irmão, alguém pode até dizer o seguinte, segundo o que o apóstolo Paulo está explicando aqui. Se o código da lei era tão mau assim, ele não era melhor do que o pecado. Ou seja, então, o código da lei é mais ou menos igual ao pecado, também me mata. Isso não é verdade, como acabamos de explicar. O código da lei tinha uma função legítima. Sem suas orientações claras sobre certo e errado, nada saberíamos sobre o comportamento moral. O código da lei só está mostrando para a gente aonde nós estamos pecando. Ele não cria o pecado. A lei joga uma luz. E aí você enxerga quão imundo é o seu quarto, é a sua casa. Sabe, uma pessoa que vive a vida toda no escuro. A vida toda no escuro, sem uma orientação de ninguém. Copo sujo, posando mosca, facas sujas de manteiga pela casa, uma faca que já está ali há 10 anos, né? Sujeira, vaso sanitário sujo, a pessoa fazendo as coisas, os excrementos fora do vaso, em cima do... Porque ele não enxerga, está tudo no escuro. A lei joga a luz para te mostrar qual é a sua real situação diante de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está explicando nessas orientações. Ou seja, quando a lei fala, não cobiçarás, aí eu cobiço e eu peco. A pergunta é, antes da lei, os homens cobiçavam? Eles cobiçavam. Pois bem, eles pecavam. Só não sabiam que a cobiça era pecado. A lei é Deus dando um vislumbre do seu padrão. Deus está mostrando o padrão de conduta dele. Como que um homem deveria andar na terra. Sem cobiça, sem ira, adorando ao único Deus e assim por diante. Deus só está mostrando como que vocês estão completamente sujos. Por isso, a lei é santa, ela é pura e ela é boa. É o homem que não tem capacidade de estar no padrão da lei. O único que esteve dentro do padrão da lei é o nosso Salvador Jesus Cristo, que cumpriu a lei. Não só a lei é visível, né, que é aquela lei institucional que regia a nação, mas também a lei moral dentro do seu interior. Jesus Cristo perfeito diante de Deus. E Ele é o nosso exemplo. Deus quer que todos nós pareçamos com seu Filho. Ele é o alvo, a marca que Deus fala. É assim, Ele é o exemplo. Sigam Ele. Portanto, irmão, versículo 8. Vamos ler até o 12. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Olha só, o pecado tomando ocasião operou em mim toda a concupiscência. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Ele peca, os homens pecavam,
mas ainda não havia uma regra definindo aquele pecado. Todavia, todos eram pecadores. Eu vou dar exemplo para vocês entenderem melhor isso aqui. Suponhamos que agora na rua aqui da minha casa, um carro passa aqui a 120 km por hora e não existe lei e nem código de trânsito. Alguém pode multar este homem por excesso de velocidade? A resposta é não. Por quê? Porque não existe lei de trânsito. Mas no dia em que cria o código de trânsito e coloca uma placa ali, proibido, limite acima de 40 por hora. Se esse homem passar de novo a 120, ele está fora do código de trânsito e pode ser penalizado. É isso que a lei veio fazer. Os homens estavam em constante e completo pecado, e a lei só vem mostrar para eles o tamanho do seu pecado e a quantidade dos seus pecados. Deus, quando coloca o povo de Israel na terra prometida e expulsa aqueles povos eram um povo sem linha, sem temor, matavam filhos queimados, abusavam das suas mães, dos seus pais, e quando Deus vai expulsar aquele povo, ele fala: eu estou expulsando esse povo por conta disso, eles fazem isso, eles fazem assado, e eu não quero que vocês sejam iguais a esses povos, porque vocês foram chamados para ser santo, e eu vou andar no vosso meio, eu estarei no meio da congregação. Eu sou santo e vocês, povo santo. Quando Deus expulsa aqueles povos, eles não tinham lei, entenda, eles não tinham lei, eles não eram de Deus, eles não eram judeus. Mas Deus estava contemplando toda a maldade e o pecado daquele povo, e Deus, quando determina: eu não quero que vocês abusem da sua mãe, que é um pecado de incesto, né? Parente, prima, tia, tio, né? Eu não quero que vocês passem o seu filho ao fogo, eu não quero que vocês consultem adivinho, eu não quero que vocês consultem astrólogo, né? Signo, essas coisas que são tudo pecado. Eu não quero que vocês façam isso, eu não quero que vocês façam aquilo outro. Deus está mostrando exatamente o que aqueles povos que estavam sendo expulsos faziam. São isso que eles fazem. E é por isso que eu estou pondo eles para fora. É por isso. E eu vou juntar vocês. E eu estou fazendo vocês uma nação santa para que vocês sirvam de sacerdócio para o povo. Como assim? Vocês vão servir de exemplo de santidade. Eu quero que os povos vejam como é o meu padrão. E eu quero que vocês intercedam por esses povos. Hoje, é eu e você, irmão, que fazemos esse trabalho. Hoje, nós somos a nação santa, que carrega o nome do Altíssimo Deus. E para que nós pudéssemos carregar este nome, o Filho dele morreu na cruz de forma trágica e triste. No ato e no momento da morte, o céu se fecha em nuvens escuras. Deus está profundamente triste com a morte do seu filho. Deus também sofre para a nossa salvação. Leia o texto diz que tudo se fecha, irmão. O céu se fecha, os soldados olham e falam: mas o que é isso que está acontecendo? Alguém fala: esse homem verdadeiramente era filho de Deus. E hoje, você é sacerdote. Eu sou um sacerdote. O que é isso? É um povo consagrado para levar o nome de Deus para aqueles que não o conhecem. Portanto, irmão, temos que lutar contra essa natureza pecaminosa que ainda está dentro de nós. Ela ainda não foi vencida, ela ainda está em nós. Nunca se acomode ao pecado. Lute contra. Clame a Deus, ora, jejue, leia a Bíblia, ouça pregações, vá em outras pregações, porque é para isso que Deus colocou os pregadores, para através deles e o Espírito Santo falar com mais ênfase do que só a Bíblia mostrando você lendo. Esse é o nosso papel, irmão.
regar aqui nessa terra o testemunho de Jesus Cristo. E aí segue aqui. 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Ou seja, reviveu o pecado. O pecado já estava lá. Ele só aflora ainda mais. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Eu achei que era para a morte. Porque o pecado tomando ocasião, ó, o pecado tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. É o pecado que te enganou, irmão. E por ele me matou. Sabe qual é a nossa luta, irmão? A nossa alegria quando Cristo vier é que nós vamos ser libertos da natureza pecaminosa de uma vez por todas. Todos que estão ouvindo essa pregação. Deus sabe que o seu desejo é de ser perfeito, de amá-lo como ele merece ser amado. Mas muitas vezes a gente nega Deus nos nossos desejos. A gente sabe que está cometendo algo errado ou está pecando porque é a natureza pecaminosa que está dentro de nós. Adão e Eva plantou isso em nós. A morte de Jesus foi para libertar a condenação da alma na carne. Já estamos libertos. Todavia, o mandamento que está no jardim do Éden, dizendo que se eles pecassem, morreríamos, ainda está operando em nós. Ainda opera. A prova de que você é um pecador, pode ser que alguém esteja ouvindo e falando, mas eu não sou um pecador. Você é. E é facinho de provar isso. A gente prova da seguinte forma. Você é mortal? Você sabe e acredita que você vai morrer um dia? Ah, eu vou morrer. Esse é o sinal do pecado. A morte. Deus falou para Adão e Eva, o homem era imortal. E ele falou, se você comer, morrerá. Em outras palavras, você vai se tornar um mortal. Quando o homem peca, ele se torna um mortal. E Adão e Eva, já na natureza pecaminosa, ele tem seus filhos todos fora do jardim, um gerando o outro também na natureza pecaminosa, que é a nossa natureza, irmão. Nós herdamos de nossos pais, nós nascemos todos fora do jardim, fora do paraíso. E para entrar lá, tem que passar por Jesus Cristo. Portanto, e isso não sou eu quem estou dizendo, eu vou ler em um verso que eu sempre digo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. O apóstolo Paulo está explicando isso. Sabe por que você é um pecador? Porque quando Adão e Eva pecam, ele passou a morte para toda a humanidade. E toda a humanidade é mortal. E é por isso que toda a humanidade é pecadora. O apóstolo Paulo, com uma sabedoria incrível, ele consegue destrinchar isso em um único versículo bíblico. Ele mostra uma coisa que está na nossa cara: a morte. A morte é o maior aguilhão do pecado. O homem apavorado e com medo da morte é o sinal de que você ainda está sob o domínio e o comando do pecado. Quando você crê em Jesus de verdade, quando a conversão acontece de modo completo dentro do seu coração, você ainda é pecador, mas você está liberto do domínio do pecado, porque você já não tem mais medo do maior arguilhão que ela carrega, que é justamente a morte. Eu falo por mim, o dia da minha partida, será o dia mais glorioso da minha vida, e eu sei disso, porque eu estarei a um passo do meu Senhor, a um passo dele. Estarei próximo, vai estar acabando meus dias de espera. Eu esperei tanto por esse dia, Senhor, e eu sei que vou vê-lo.
Porque ele vai vir buscar um por um, chamando pelo nome daqueles que ele salvou com o próprio sangue. E é isso que tem que agir dentro do seu coração, meu irmão. Essa certeza viva e absoluta de que você está salvo. Não é porque confio em mim, não é porque eu sou santo e nem melhor do que ninguém, nem sou um homem que pode servir de exemplo. Eu sou uma pessoa que creu em Cristo como o único e suficiente Salvador. E eu amo e entro em qualquer conflito, em qualquer contenda para defender a sua mensagem e o seu evangelho. Essa é uma das expressões do amor de um cristão. Defesa pela mensagem de Jesus. Ficamos irritados quando vemos a mensagem dele sendo adulterada, sendo modificada, para transformar as pessoas em escravos, em pessoas que nem sabem, mas estão sendo dominadas por discurso humano. Mas vamos voltar aqui para não perder o foco. O código da lei, irmão, começou muito bem ali para os judeus, no começo de tudo. Mas acontece que o pecado encontrou uma maneira de perverter o mandamento, transformando ele em tentação, fazendo dele um fruto proibido, ou seja, aguçando aquilo o que o homem gosta, ou seja, transformou o mandamento em algo desejável, ou seja, uma proibição em algo desejável. Se a gente lê os evangelhos na passagem de Jesus Cristo, aquele povo está pecando em cima do outro, pecando e fazendo coisa errada e se achando santos porque os outros não estão vendo. Mas ele não tem ideia de que não se trata do que os outros vê, se trata do que você é. É isso que Jesus está falando. Não tem nada a ver sobre se o outro está vendo ou não está vendo. O que importa é aquilo que você verdadeiramente é. E até o dia de hoje tem gente assim, que acha que não tem pecado, acham que estão santos. E ele acha que naquele dia ele pode entrar no céu, porque ninguém viu ele pecando. Oh, insensatos e loucos. Seguindo aqui. Mas, depois que o pecado, irmão, pôs as mãos, praticamente usando o código da lei, ele se tornou chamativo. Tudo aquilo que é proibido, vocês sabem disso. Faz um teste na sua casa. Proíbe o teu filho, pequenininho, 4, 5 anos, de fazer uma coisa. Ele não quer mais os outros brinquedos, ele quer aquilo que você disse para não fazer. É a natureza humana, irmão, sendo inclinada para o proibido. Vocês perceberam isso? Isso está na natureza, a gente enxerga isso desde criança. Desde que somos pequenos, a gente já consegue enxergar isso. E então, quanto mais a gente peca, mais vivo o pecado está em nós. Mais atuante ele está em nós, mais operante ele permanece. E é sobre isso que se trata a morte de Jesus. Pagar a nossa dívida, nos mostrar o caminho e estar diante de Deus, ao lado, como um intercessor, que a Bíblia fala que ele é. O sumo sacerdote, gente, ele foi criado para interceder por um povo. E ele está lá do lado de Deus para interceder por nós, porque ele sabe, não basta eu perdoá-los, não basta morrer por eles, agora eu tenho que voltar para o Pai e interceder, porque esse povo vai pecar. Ele sabe que se não fizer esse trabalho, ninguém se salva. O apóstolo João falou que se nós confessarmos os nossos pecados, ele está falando para os crentes que já são convertidos.
Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é justo, alguma coisa assim fala, que está pronto ele nos purifica de todo o pecado. Agora imagina você está num ambiente onde te ensinaram que você não peca, portanto você não busca perdão. Você passa 70 anos no meio de um povo sem nunca ter pedido perdão pelos seus pecados. Jesus está lá justamente para isso. Ou seja, a gente precisa pôr o pé no chão, estudar a Escritura e ser humilde e aceitar a nossa real situação diante de Deus. Qual é a verdade que fala para nós? Você é um pecador, irmão. Você peca todo dia. Você pode não cometer aqueles pecados chamados de pecados da morte, pecado, né? Você pode, mas você, fora isso, você comete dezenas e centenas de pecados ao dia, porque o seu próprio corpo deseja o pecado. Você não precisa nem pensar nele, irmão. A gente não precisa nem agir, é o próprio desejo que está no nosso coração. Às vezes a pessoa sonha no pecado, ela nem tem vontade, mas ela está sonhando, porque é o próprio corpo trabalhando sozinho, desejando o mundo. É impossível não pecar, irmão. Não tem como. Alguém falar que não peca é mentiroso. E aí alguém pode até dizer o seguinte: quer dizer que posso confiar no que é bom, isto é, na lei, o judeu falando, né? O bom é tão perigoso quanto o mal? É claro que não. O pecado apenas faz aquilo que o tornou famoso, irmão. Ou seja, usar o bem como uma cobertura para me induzir a fazer o que afinal de contas ele sempre quis: me destruir. Ou seja, me enterrar de uma vez por todas nessa terra. A nossa carne quer a terra. O que é a terra? Os desejos que estão na nossa carne. Cumpri-lo, esses desejos, de forma sem freio, desenfreado. Porque todos esses desejos pecaminosos, observa, é a nossa carne querendo fazer a vontade dos nossos deleites e os desejos que estão plantados em nosso ser. Cobiça, gulotices, né? Glutonarias, desejos sexuais, avareza, dinheiro, poder, tudo isso está dentro do homem, só que de forma tão completamente desregulada e fora de uma linha, de um padrão de santidade de Deus. Porque tudo isso pode ser feito de forma santa, boa e justa. O homem que está sobre o poder, que ele governe para o bem de todos, que ele domine para que implemente justiça, que ele seja justo, honesto, correto. Sexo, sim, Deus criou o sexo e ele quer que você usufrua desse prazer dentro do casamento. Dinheiro, sim, Deus deu sabedoria ao homem para implantar e criar o dinheiro, e através do dinheiro Deus quer que você coma, beba e viva bem e tenha saúde e condições de fazer isso a outros que também não têm. O pecado é o desejo, né, de si próprio e totalmente descontrolado e desenfreado. Quer coisa que não é seu, quer mandar onde não pode, quer fazer o que não é permitido. E tudo isso de forma exagerada, totalmente descabido e descontrolado, a ponto de desejarem matar, homicídio, adultério, prostituição, né? Domínio, avareza, idolatria, a ponto de se entupirem disso e esquecerem do seu Criador. O versículo é um pouco grande, né, irmão? Mas vamos lá, versículo 14, 15 e 16. Estou lendo de 2, de 3 capítulos, versículos para ficar mais rápido. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Olha aqui que Paulo fala. O que é espiritual, irmão? É aquilo que
vive sob o controle do Espírito. Então, quando o apóstolo Paulo está falando, porque bem sabemos que a lei é espiritual, ou seja, a lei, ela é espiritual em si mesma. Por isso ela é boa. E é por isso que parece mal para nós. Por quê? Porque quando a gente tenta andar na lei, a gente vê que é pecador e que não consegue. Por quê? Porque nós somos carnais. Olha aqui. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço, não aprovo. Mas o que quero, olha, aqui, irmão, expressa a realidade do que somos, é a nossa vida. Porque o que faço, não aprovo. Observa que tem a mente trabalhando junto com o sentimento. A mente, não está certo isso. O sentimento, mesmo sabendo que não está certo, eu faço. Eu não consigo me controlar. Pois o que quero, isso não faço. O que eu quero? Ser justo. Eu quero ser bom. Eu quero ser santo. Eu não quero pecar. Ele fala, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. Ou seja, o que aborreço, o que eu não quero, isso eu faço. Paulo, essa passagem bíblica é Paulo relatando a natureza humana. Somos pecadores e vendidos no pecado. E essa luta vai nos acompanhar até o último dia da nossa vida. O Salmo de Davi, mais famoso, irmão. O salmo mais conhecido de todos. Vou ver se eu consigo abrir aqui rapidamente. O salmo mais conhecido de todos é o verso bíblico, o verso naquele salmo, que é simplesmente fantástico. Quase ninguém fala dele. O Salmos 23. Salmo 23 é Davi confiando unicamente em Deus. E é isso que a gente tem que fazer. Hoje, a mesma coisa. Eu confio em Jesus para a minha salvação. A minha confiança está toda nele. Esse Salmo de Davi, ele reflete isso. E Deus ainda vai dar a graça de trazer uma pregação dessa aqui sobre o Salmo 23, que é totalmente diferente do que muita gente diz por aí. Aqui mostra alguém que ele entregou e confia unicamente em Deus. É nele que eu me entrego. E o último versículo é incrível, porque Davi sabe que é pecador. Ele sabe que Deus perdoa ele hoje, mas ele precisa de que Deus esteja ali, naquele mesmo lugar, perdoando ele amanhã também, porque ele vai pecar amanhã e depois da manhã. Então o último verso ele diz o seguinte: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O que ele está querendo dizer? A misericórdia é o perdão de Deus. É ele ter misericórdia. O que é Deus ser misericórdia conosco? É Deus não tratar a gente da forma que a gente merece ser tratado. Isso é misericórdia. Quando você vê que alguém teve misericórdia no outro, significa que ele não deu aquilo que aquela pessoa merecia. Ele teve misericórdia. E é isso que Davi está falando. E é dessa forma que a gente deve também orar a Deus: Senhor, não me trate da forma que eu mereço ser tratado, não porque eu quero, Senhor, não os desejos do meu coração, não me trate da forma que eu mereço. Sou pecador, vendido sobre o pecado. Tenha misericórdia de mim hoje, também, assim como tu teve ontem da minha alma. Fale isso do fundo do seu coração e Deus receberá, irmão. Deus se agrada de um coração sincero, que se entrega a Deus, que não esconde o que você é, mas você revela a Deus aquilo que Ele já sabe. Deus só quer a nossa confissão. E nós vamos nos arrependendo de nossos pecados dia após dia. Caminhando e se arrependendo. E pode ter certeza, irmão,
que esse exercício de arrependimento, ele vai fazer você se encher de amor em dia após dia, um pouquinho mais por Deus. Porque é isso o que vai operar em nós. Quando a gente vai se afastando, irmão, dos sentimentos da carne, dos desejos da carne, não tem outra coisa acontecer a não ser o nosso coração ir se enchendo dia após dia de amor por Deus. Esse é um trabalho que vai acontecendo. Se você vai se esvaziando dos desejos da terra ou do pecado, alguma coisa está entrando, porque não fica vazio. E é o Espírito Santo de Deus se enchendo. Quanto mais ele enche, mais amor você vai sentindo por Deus. E aqui no versículo 16, 14, 15 e 16. E aqui o apóstolo Paulo está praticamente dizendo o seguinte: o que não entendo aqui a meu respeito é que decido uma coisa, mas eu faço outra coisa, sendo levado a fazer o que absolutamente eu desprezo. Então, se não consigo decidir o que é melhor para mim mesmo e fazer o que é certo, é obviamente que o mandamento de Deus é necessário. E aqui ele fala: eu preciso do mandamento para saber o que é que eu desejo e o que é certo. E às vezes a gente pega alguém dizendo assim: eu sou guiado por Deus. Como que você é guiado por Deus? Se eu sentir alegria, é Deus. Se eu não sentir alegria, não é Deus. Meu irmão, você está confiando justamente no ninho do pecado. Por isso que nós precisamos, Paulo chama de lei, hoje nós chamamos de Sagrada Escritura. É ela quem vai dizer o que é correto e o que não é. Não é meu coração. O meu coração está vendido sobre o pecado. O meu coração é tão pecaminoso que ele sente alegria até com a mentira. Às vezes a gente sente alegria, às vezes até numa desgraça de alguém, pode ser um tombo, um escorregão. Nós somos tão pecadores que a gente sente graça em algo que trouxe dor e sofrimento. E Paulo, trazendo para os dias de hoje, a gente não fala mais lei, a gente fala: agora eu vejo que é necessário a Escritura. E ler ela como ela precisa ser lida, para entender o que realmente Deus fala comigo, o homem. Ler ela com dedicação, para não ser mais enganado. E aí, meu irmão, entra o estudo da Bíblia, jejum e oração, dia após dia. Eu falo de mim mesmo, já faz 2 semanas praticamente, a minha esposa é testemunha, que eu venho lutando contra a minha carne, jejuando, irmão. Jejuando, orando, estudando a palavra de Deus. Porque nós queremos estar mais perto de Jesus. Chega uma hora que a gente estafa e fala: não quero mais viver sob o comando ou o desejo das coisas dessa vida, Senhor. Nos ajuda. Portanto, irmão, o mandamento ou a bússola, que é a Escritura, o apóstolo Paulo conclui que ela é necessária, não dá para viver sem ela. Porque a lei aponta para Cristo. Viu quando Cristo disse: a lei e os profetas apontam para mim? Como, irmão? Não só profeticamente dizendo que ele vinha. Pode observar, alguns não entendem isso. A lei, Jesus fala: a lei e os profetas apontam para mim. Mas observa, apontam o quê? Tem 2 tipos de apontamento. Os profetas fazem um tipo de apontamento e a lei faz outro tipo de apontamento. Porque a lei em momento algum está dizendo virá o Messias. Não, a lei é só código e mandamento. Se alguém parou para pensar nisso, fala: poxa vida, é verdade.
Como é que diz que a lei apontava para Jesus, sendo que a lei não fala de Jesus? A lei são códigos e regras e mandamentos. E Jesus está falando de dois tipos de apontamento. Profeta aponta para uma profecia. Jesus vai vir. E a lei? A lei aponta para a santidade que está em Cristo. A lei mostra, a lei completa e inteira, ela mostra a imagem de Jesus. Santo, puro e justo. É Cristo. A lei mostra o padrão de Deus. A lei está mostrando qual é o padrão que Deus se agrada e recebe. Agora já deu para entender. E quem é o homem que atende os padrões de Deus? Quem é aquele único que é capaz de subir no santo monte de Deus e não ser consumido com o fogo? Quem é o único que pode, pelos seus próprios méritos, estar enquadrado completamente no padrão e subir no santo e alto monte da santidade de Deus? Só tem um. E lá vem o Rei da Glória. Levanta-se, ó porta, as vossas cabeças e os vossos umbrais. Por quê? Quem é esse? Esse é o Rei da Glória, aquele que está dentro do padrão de Deus, santo, puro e justo. Versículo 17, irmão. Vamos ler 17, 18, 19 e o 20 também. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que está em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, Paulo está falando, entretanto, irmãos, com tudo isso, preciso de algo mais, pois se conheço a lei, e mesmo assim não posso guardá-la, e se o poder do pecado dentro de mim insiste em sabotar as minhas melhores e boas intenções, obviamente, eu preciso de uma ajuda. Entendo que não posso cumpri-la. Eu posso desejar, mas não posso fazer. Eu desejo, mas eu não consigo vencer o pecado que está em mim. Eu decido fazer o bem, mas de fato eu não consigo fazer. Não quero fazer o mal, mas de fato, quando menos espero, é o que eu me encontro fazendo. De modo que já não é eu mais quem faço. Entende, irmão? É o pecado que está em mim. Paulo está mostrando uma divisão. Paulo está falando que o pecado é tão forte e poderoso que parece que é outra pessoa que está dentro de mim. Ele fala então, de outro modo, né? Acabo fazendo o que eu não quero, né? Ou seja, já não sou eu quem faço, Paulo fala, mas o pecado que vive em mim, que está dentro de mim. Portanto, irmão, vamos buscar a Deus, Cristo, a santificação, porque Deus vai nos dar a glorificação. Seremos separados do pecado de uma vez por todas. O pecado ficará nesta terra e vai queimar junto com ela. Aquela coisa diabólica que está dentro de nós, irmão, que quer nos matar, que quer nos separar de Deus, que ainda está em nós, será consumida de uma vez por todas na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, 22 e 23. Acho então a lei em mim que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos membros outra lei, ou seja, no meu corpo,
que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, o que Paulo está falando aqui, isso aqui, irmão, acontece tanto que já é previsível. Eu já até sei. No momento em que decido fazer o bem, o pecado está lá, sempre à frente, para me dominar. E é pura verdade que eu me alegro nos mandamentos de Deus. Isso aqui é incontestável. Eu amo, eu me alegro. Quantos de nós, irmão, não pode dizer eu amo? Eu me alegro, porque é isso o que você decidiu fazer. Você decidiu amá-lo, você decidiu fazer a vontade dele, mas quando você menos espera, você está fazendo exatamente o contrário daquilo o que você quer e aquilo que você decidiu. Sabe o que é isso? É o pecado que vive em você. É o pecado que está em você. Não é uma má pessoa. Deus sabe muito bem disso. Você não é uma pessoa perversa. Você tem que orar mais, estudar a palavra mais, jejuar mais, para que você consiga diminuir o máximo que você puder a lei e a operação do pecado que está dentro do nosso coração. E aí ele fala que parte de mim se rebelam praticamente dentro de mim em oculto. Ou seja, é eu que deveria comandar o meu corpo. Mas eu vejo que tem uma força crescendo em mim que me afasta de Deus. Essa força que está plantada em mim, irmão, nós não podemos vencê-la. Só Deus. E Deus deu o Espírito Santo para gerar um amor em nós, para que nós amemos a sua verdade, amemos a sua justiça. Essa é a força que Deus plantou em nós para equilibrar essa luta injusta e desigual que nós sofremos e padecemos. E isso não são conjecturas. Evangelho de Romanos, no capítulo 5, versículo 5. Se você ama a Deus, irmão, se você chora por Deus, se você se curva de joelho e o adora e você o ama, se você já se pegou chorando quando estava ouvindo uma pregação ou ouvindo alguma coisa de Deus ou de Jesus, entenda, meu irmão, isso aí não é seu. Foi Deus que colocou essa força aí dentro. É o amor que Ele plantou em seu coração. Ele plantou uma semente e agora nós temos que trabalhar para que essa semente cresça como o grão de mostarda. Cresça dentro de nós. E olha aqui o amor de Deus. Existem muitos amores, irmão. Amor de pai, de mãe, de filho. Todo tipo de amor tem por aí. Até o amor pelo mundo, que é o pecado. O amor de Deus é o amor divino que nós não temos. Ele tem que pôr em nós. Romanos 5:5. A esperança não traz confusão. E por que não traz confusão? Ele responde: porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você está entendendo esse versículo? O versículo está falando, sabe o amor que você tem de Deus? Que é piedade, misericórdia, amor a Deus, amor a Cristo. Esse amor é o Espírito Santo que Deus colocou no seu coração. Logo, o que nós entendemos e caímos de joelho é: Senhor, não tem nada de mim de bom, porque até aquilo que parece bom não é meu. Foi Tu quem colocou em mim. Foi Tu quem plantou em mim, Senhor, para que houvesse esse equilíbrio dentro de mim. Eu amo o pecado, mas agora existe um amor trabalhando no meu coração por Deus, amor pela santidade. Até a declaração que eu fiz agora aqui para vocês, que o meu desejo é estar com Cristo, e isso é a força do Espírito Santo que está em mim. Arranca o Espírito Santo, eu estarei entregue ao mundo, desejando o que o mundo quer me dar. E é por isso que nenhum de nós se orgulhará em nada. Daremos graças e glória a Deus, porque Ele nos salvou. Foi tudo dele.
A salvação opera nele, completamente por ele. E todos nós vamos entrar lá com a nossa coroa de glória e de vida eterna. E vamos todos tirar da nossa cabeça e vamos colocar aos pés de Cristo e falar: Senhor, ela é tua, tu mereces, Senhor, ela é tua. Eu entrego essa coroa a ti, Senhor, eu não a mereço, tu a mereces, Senhor, porque tua é a obra da salvação. Esse é assim que vai agir um cristão de verdade, que compreendeu o Evangelho. Tudo isso que está sendo dito aqui é Evangelho puro. O Evangelho mostra a nossa real situação. A nossa real situação mostra o quão longe e distante estamos de Deus. E ele mostrando a nossa situação, a gente entende o quanto nós precisamos dele, o quanto estamos dependentes dele e o quanto ele nos amou. Isso é Evangelho. E para nós encerrar aqui, já está acabando. Tinha mais ainda, viu, irmãos? Mas a gente vai vendo que a hora vai avançando. Versículo 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Entenda que o apóstolo fala, o mal todo está no corpo. Miserável de homem que eu sou, quem me livrará desse corpo, vamos botar a palavra, de morte, né? Ele sabe que enquanto estiver nesse corpo de morte, essa lei, esse sentimento pecaminoso vai continuar puxando ele para baixo para tentar matá-lo afogado. E o Espírito Santo é vigor e força que Deus deu para nós para continuar dando braçadas, para permanecer lá em cima. É o Espírito Santo. De vez em quando a gente afunda, cansa e acha que vai morrer, e daqui a pouco volta de novo para cima. Aí daqui a pouco a gente afunda, cai lá embaixo e volta lá para cima de novo. É a nossa caminhada, lutando para não se entregar ao fundo do mar, que é o pecado absoluto, dominando nossa vida. Quando você vê essas pessoas cantando, ô vida, leva eu, é o pecado purinho. Essas músicas louvam o pecado. Essa música está louvando e glorificando todo o poder do pecado. Se entrega à vida. É a serpente falando. Se entrega à vida. E aqui no versículo 25, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, ele faz uma pergunta no versículo 24. Miserável homem que eu sou. Ponto de exclamação. Ele está dizendo, ele está afirmando. Quem me livrará do corpo desta morte? Ponto de interrogação. E no versículo 25, ele mesmo responde. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então ele falou, no meu entendimento que Jesus me abriu, eu estou aqui pronto a servi-lo, mas ao mesmo tempo eu tenho que ficar atento e de olho, porque a lei do pecado estará trabalhando para me afastar de Deus. Portanto, irmão, agora eu fiz algumas anotações aqui para poder passar aos irmãos como conselhos sobre essa pregação, e eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque às vezes a pregação demanda mais tempo, mais esclarecimento, mas isso é necessário. Os conselhos são, depois de ler todo o capítulo, persistir no pecado, irmão, se a gente não luta contra isso, é gradual a nossa perca de sensibilidade para o pecado. Exemplo, se você entra em um ambiente mal cheiroso e ninguém trata aquele mau cheiro, e você começa a viver naquele ambiente, vai chegar um momento que você vai perder a sensibilidade do mau cheiro. Então nós devemos lutar contra esse sentimento. Enquanto você estiver indignado com o seu pecado e você estiver orando e chorando aos pés de Deus,
Porque você tem que entender que quando nós pecamos, nós estamos ofendendo a Deus. Nós estamos entristecendo Ele. É como se a gente tivesse machucado Deus. E a gente tem que se arrepender e voltar atrás e pedir desculpa. Sabe quando a gente pisa no pé de alguém sem querer? Oh, me desculpa. Eu não queria ter feito isso. É assim que você tem que se sentir, irmão. Senhor, me perdoa. Eu sei que eu fiz isso ontem, mas eu não queria estar fazendo. Senhor, me ajuda, dá força. Faz alguma coisa para me ajudar. Me tira desse pecado. Lute contra isso, irmão. A perca da sensibilidade, irmão, ela leva a gente a uma entrega maior ao pecado. E isso não vai dar tempo para ler tudo, mas Romanos no capítulo 1 ele fala isso. Que Deus, a pessoa quando vai se entregando ao pecado, a ponto de não se arrepender mais, observa, se a gente comete coisas que Deus não se agrada, chega um momento que você para de orar e pedir perdão. É porque aquilo já passou do limite. Clame a Deus. Você precisa orar mais, você precisa jejuar. A gente veio de um ambiente que jejum nunca foi orientado, a gente nunca fez. É bíblico. O jejum enfraquece justamente a carne. A carne, o pecado precisa de uma carne forte e saudável. Observa que quando você está jejuando, você fica mais espiritual. Porque você enfraquece o poder do pecado, que é o quê? Justamente a carne. Vocês já viram as pessoas quando estão doentes, ou estão bem assim debilitadas, alguns ficam apavorados, já acham que vai morrer, outros já se arrependem do que fez, tal. E é justamente aquela ação que vai causar. Você começa a se preocupar com algo mais importante do que a sua própria vida. Você sabe que algo está para acontecer. Muita gente é convertida em momentos de doença, quando fica numa cama ou de desgraça. Porque a carne ela diminui. E aí a alma tem um alento. E ela ganha um pouco mais de força. Ou seja, ela consegue vencer um pouco mais o pecado. Então o jejum, irmão, você enfraquece o sentimento da carne, que é justamente o pecado. Então se você tem algo que você faça que você não consegue vencer, meu querido, a orientação é oração e jejum. Essa é a boa notícia para vencer o pecado. O jejum ele está na palavra de Deus em Romanos no capítulo 12, no versículo 1 e 2. Está também em 1 Coríntios no capítulo 7. E assim por diante. A exposição ao pecado, irmão, mina a nossa fé e leva ao nosso afastamento de Deus. Como a gente pode, irmão, confiar plenamente em Deus se estamos constantemente magoando? Já parou para pensar nisso? A gente vive deliberadamente no pecado. Como que você vai confiar, né? Que quando eu morrer estarei com Deus? Como? Você o desprezou. Você usou, talvez, a morte de Cristo apenas para se entregar um pouco mais à vida. Devemos lutar contra isso. O enfraquecimento da fé leva nós a dividir, aliás, a duvidar de tudo aquilo que nós aprendemos na Escritura Sagrada, achando que nós estamos talvez até longe de Deus e Deus não nos ama. O adversário ele quer justamente isso, enfraquecer a nossa fé. Você pode estar desempregado, passando fome, passando necessidade, mas se você tem fé que Cristo está na sua vida e que você está salvo, irmão, uma hora tudo isso será vencido. Quando Satanás disse para Cristo, Jesus fala para Pedro, Satanás pediu para te trilhar como um trigo, como um grão. Jesus falou, eu pedi ao Pai que a tua fé não desfaleça. Ele não falou, eu pedi ao Pai para que isso não aconteça. Eu te protegi e falei que não era para fazer. Foi autorizado. Mas Jesus falou, Deus não deixa ele perder a fé. Porque ele sabe que enquanto Pedro tiver fé, ele vence o diabo.
Você está entendendo, irmão? E o que é fé? Fé é crer e confiar em Deus, irmão, né? Tem mais coisas que eu poderia estar falando aqui, irmão, muito mais coisas mesmo, mas o tempo é bem extenso. E é essa a orientação hoje da Escritura para todos nós que estamos aqui, irmãos. Entenda que você é um miserável de um pecador, como eu sou, como todos nós somos, e tem muita gente que não gosta desse modo, essa palavra de dizer, esse modo de falar. Mas essa é a verdade nua e crua de todos nós. As pessoas podem fingir que não são, mas no dia a dia ela é, porque isso é fato. Isso não é apenas uma conjectura. Isso é uma constatação da nossa realidade. Portanto, é muito melhor a gente lidar de verdade com o que está acontecendo e ser claro de uma vez por todas, e assim a gente trabalhar isso, do que fingir que a gente é uma coisa que nós não somos. É muito melhor quando o filho chega na mãe, senta e fala tudo que ele fez de errado e tudo que ele é, e não esconde isso. É muito melhor que aí a mãe tenha condição de tratar e saber como vai aconselhar o filho. E essa pregação para o dia de hoje, irmão. Somos pobres e miseráveis pecadores, mas Cristo está na nossa vida e Ele sabe disso. E é por isso que Ele foi e se assentou ao lado de Deus. Agora Ele está esperando a nossa oração, clamando perdão, pedindo piedade, pedindo misericórdia, e de dia após dia nós vamos caminhando ao céu de perdão em perdão pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É esse o trabalho que Ele foi fazer lá. A Bíblia fala: eu estou subindo ao Pai para interceder por vós. E dá graças a Deus, irmão, que Ele entrou lá. Sabe qual é a condição que Ele está lá? Meu irmão, carne da nossa carne, osso do nosso osso, cheira como nós, um homem de carne e osso que entrou na glória de Deus. E não tem melhor representante da humanidade do que um homem de carne e osso, que é puro, justo e santo, esperando a tua oração para interceder a Deus e apagar os seus pecados. Essa é a mensagem para hoje. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Glória Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu passo agora a direção aqui do culto para a nossa irmã Esther. Deus abençoe, irmão Josafá. Muito linda essa mensagem, maravilhosa. Então, irmãos, agora nós temos que fazer uma oração agradecendo, né, a mensagem, o serviço do culto. Eu gostaria de saber quem vai fazer a oração para nós. Irmãos, o irmão ou a irmã está quebrantado. Você que está se sentindo um pecador, você que essa palavra tocou e falou: não, eu sou isso. Você, irmão, ora por todos nós e nos representa aqui. Fala com Deus agora. Abra o seu coração e fala com Deus e nos represente em uma voz só, falando com Deus. Todos nós somos miseráveis pecadores, irmãos. Uns cometem alguns pecados e outros cometem outros, mas todos pecamos diante de Deus. Tá aí a oportunidade. Abra sua boca e ora, irmão, e fale com Deus por nós. Oi, irmão, Samara vai orar. Deus abençoe, irmão. Agradecemos muito. Senhor, Deus, Criador do céu e da terra, nosso Pai Celestial, Pai, em nome do seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, por essa mensagem de hoje, Pai, vem nos esclarecer, né, Pai, tirar as vendas dos nossos olhos, para ver o que nós somos nessa terra, Pai Celeste. Esse pecado, Pai, veio de lá de trás, de Adão e Eva, mas pela sua misericórdia, Pai, que foi tão grande, seu amor tão grande por nós, que o Senhor nos enviou, Pai, seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, para interceder por nós, Pai, para nos salvar. Oh, Pai,
Que grandioso amor que Ele colocou no nosso coração, Pai. Essa mensagem de hoje, Pai, para nós também, para ter cuidado, Pai, com essa nossa carne pecaminosa, mas glória a Deus, Pai, pelo Seu Filho amado Jesus Cristo, veio nos orientar, Pai, nos ajudar, nos abrir a nossa mente e falar com nós o que nós somos nessa terra, nessa mensagem do dia de hoje, pelas Escrituras Sagradas. Ô Pai Celeste, leva nós para nossos lares provisórios, guarda nós, Pai Celeste, ajuda nós a caminhar na face dessa terra, direciona nossos passos, Pai, porque nós somos, Pai, pecadores, mas pela Sua glória, Pai, pelo Seu amor que foi colocado no nosso coração pelo Espírito Santo, para nós conseguirmos, Pai, vencer essa matéria. Ô Pai, assim nós te pedimos perdão por nossos pecados. Como o irmão falou, nós pecamos todo santo dia. Todo dia nós temos pecado, Pai, porque está em nós. Nós te agradecemos por Seu amado Filho nosso, Senhor Jesus Cristo. Perdoa nós, Pai. Dá clemência a nossos corações, Pai. Ajuda aqueles também, Pai, que estão aí no mundo, que ainda não chegou essa graça gloriosa aos Seus ouvidos, Pai Celeste, que nós podemos anunciar, Pai, o Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que vem nessa terra para nos ajudar e nos salvar. Perdoa nós, isso tudo nós te pedimos no nosso nome, no amado nosso Filho, Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. 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 Deus abençoe.